Olá, amigo ouvinte da Rádio Brasil de Fato, a 98,9 do Dial de São Paulo. Aqui quem vos fala é o seu locutor de sempre, Sérgio Lima, né? E eu hoje tenho aí a presença do Mike Moura de Oliveira e o Rafael Esteves. Dá um salve para o nosso amigo ouvinte, espectador do YouTube, Mike e Rafael. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Sérgio, muito obrigado pelo espaço. Que isso, a gente que agradece vocês poderem estar aqui com a gente. E vocês são especialistas em um instrumento, né, que faz parte do cotidiano brasileiro, né? O bandolim. Vocês sabem um pouquinho sobre a origem do bandolim? Eu gosto sempre de trabalhar um pouco com a história, né? Vocês conhecem um pouco da origem dele? Sim. O bandolim tem origem europeia, né? E ele o bandolim brasileiro tem como padrinho ou madrinha a guitarra portuguesa, o nosso estilo, né? E aí o Rafa pode falar um pouco mais. O bandolim, ele já na época do Vivaldi, lá no século XVIII, já estavam fazendo composições para o bandolim lá na Europa, né? Na Itália, enfim, né? Depois ele teve uma ascensão muito grande na França, né? Teve uma escola francesa também de bandolim. Inclusive haviam professores italianos que iam para a França para dar aula e tudo, né? Porque também a escola do violino francês ela também é muito forte, né? Então, o violino e o bandolim eles têm uma proximidade, porque são instrumentos que têm a mesma afinação. A única diferença é que o violino você toca com arco, né? E o violino ele não tem traste, né? Ele é aquele instrumento sem traste. E o bandolim a gente toca com palheta, né? E o bandolim tem trastes, né? Mas é exatamente a mesma afinação, né? Então a única diferença então assim toda essa questão didática que permeia esses dois instrumentos, elas se aproximam, né? Então o bandolim sempre foi muito próximo do violino na questão de estudo, a questão didática, né? Os compositores, muitos que faziam coisas para violino acabavam fazendo para bandolim também, né? Óbvio que o bandolim com muito menos adesão, né? O violino é um instrumento que tem muito mais aderência no mundo, né? Mas já nessa época da Europa, no século XVIII, já se utilizava o bandolim como instrumento para composição de concerto, enfim, né? E aí ele foi atravessando os séculos aí até chegar aqui no Brasil. Presume-se que tenha chegado com a chegada da família real, né, a partir de 1808, e aí se espalhou pelas pessoas do povo também, né? E aí, através dessa questão do pessoal do povo querer tocar músicas europeias, né, um cara de classe baixa querer tocar essas músicas, né, foi se criando essa identidade nacional que a gente conhece aí, né, até chegar no choro, né? Nesses gêneros que a gente conhece que são do final do século XIX, né? Teve todo esse momento para se criar isso aí. E o bandolim tem um protagonismo muito grande nessa música, né? Bacana. E é legal você falar esse momento de 1808, né, que é a vinda da família real de Portugal para o Brasil, né? Sim. A gente assim, ouve falar disso e esquece, né, que foi tudo motivação para correr de Napoleão, né? O Dom João VI estava fugindo de Napoleão. Napoleão até escreve numa pequena biografia falando que a única pessoa que enganou ele foi o Dom João VI, porque ele falou que ia estar esperando o Napoleão chegar lá em Lisboa. Quando Napoleão chega em Lisboa, os caras já tinham picado a mula há muito tempo, auxiliado pelos ingleses, né? Então ele se aliou aos ingleses e veio para cá, para o Brasil, porque tinha certeza que Napoleão não ia achar ele aqui, né? Que foi uma tática boa, que ajudou também para cá, né? Pois é, a gente acaba virando um país, né? Assim, eu acho, né? Muito por conta disso, né? Até o filho dele, né? Que vai dar a independência do Brasil, Dom Pedro I.
Então, estudar história é sempre muito bom, mas não aquela historinha que te contam, não é estudar mais, né? Aprofundar mais e ver que existe sempre uma geopolítica, uns conflitos de interesse, né? Então, Exatamente. o nego fala para você, não, nós vamos combater, como é que é? Armas de, como é que na realidade o Bush na época alegou, né, que o Iraque tinha, né, arma de destruição em massa, né? Sim, sim. Coitado do Iraque lá, não tinha nada de destruição em massa. Que nem agora, né? O argumento é a bomba atômica, eles estão indo construir a bomba atômica, o Irã, e a gente até agora não viu nada, né? Então, é só, como chama? Conversinha para boi dormir, né? A mesma coisa que fizeram também com o Nicolás Maduro, né? Que assim utilizaram essa coisa de que havia narcotráfico, mas a gente sabe que, né, a Venezuela é um país que é rico em petróleo, né? Então o grande interesse talvez dos Estados Unidos é o petróleo, né? Então aí cria-se toda esse storytelling aí de que não, mas lá tem um negócio, tem isso, tem aquilo, mas por trás o interesse é muito maior que isso, né? Pois é, mas foi isso que ele falou, né? Foi bom para nós que o rei de Portugal tivesse vindo para cá, porque aí ele abriu universidade, hospital, né? Porque veio com a família inteira, precisava manter o cuidado, né? E as universidades aí acabaram conseguindo, né, construir um país, né? Que aí chega lá em 1822 e a gente já, né, independente aí por Dom Pedro, né? Influenciado pelas ideias napoleônicas, né? Exatamente. Que é a Revolução Francesa que fez essa ideia de que aí os lugares têm que ser independentes, agora tem que ser independente. Então, na verdade, eles estavam seguindo uma tendência que era mundial também, né? Então, por isso que acabou se fazendo essa, entre aspas, independência, né? Era só para falar que também estava na moda. Então vamos ficar livre aqui. Mas o cara era filho do rei, né? Então o Brasil sempre teve essa história um tanto peculiar, né? Com certeza. É o nosso jeitinho brasileiro, né? Sempre ele. Mas legal. Vamos mostrar quem começa aí mostrando o som do bandolim e ao mesmo tempo mostrando esse vídeo aqui para nós. Então, esse aqui, ó, que estamos com um bandolim, o Mike lá com dele, ó. Esse bandolim é um bandolim de 8 cordas, né? Uhum. Só que na verdade são 4, né? Porque são cordas duplicadas. A gente fala que ele tem 8, né? Se a gente olhar aqui as cravelhas, né? São 4, né? 4 aqui, 4 aqui, mas são 8 cordas. Hoje a gente também tem aí um novo bandolim também, que é o bandolim de 10 cordas, né? Que, se a gente for ver bem na história, não é um novo bandolim, ele só foi redescoberto agora, né? Mas é um bandolim que tem mais um par de cordas aqui, mais grave, né? Mas esse disco que eu e o Mike gravamos é um disco onde foram esses 2 bandolins que gravaram, bandolim com 8 cordas cada um, né? Mais ou menos assim. Quer tocar alguma coisinha aí? Bora. Sérgio, eu vou tocar um trecho de uma música minha que nós gravamos. A música se chama Não Foi Dessa Vez. Vou tocar, como estamos online, né? Não dá para tocar junto. Vou demonstrar aqui uma parte dela, tá bom? Tá bom.
Aê. Muito bom. Esse é Mike Moura tocando uma das canções que está no álbum de vocês dois. Isso. Repete aí o nome da canção. Essa música se chama Não Foi Dessa Vez. E a gente toca aqui esperando a frase de resposta, né? Estamos acostumados aqui. Mas eu mostrei um trecho dela, a primeira parte repetida. Essa música tem arranjo do nosso amigo e maestro Edmilson Capelupi. E a gente ficou muito feliz com o arranjo dele. Sabe aquela dor de cabeça boa que a gente falou, vou ter que estudar umas horas a mais aqui. Bem legal. Legal. Vamos dizer assim, o espaço da música instrumental no Brasil, né, me parece ser menor, né, do que a gente percebe em outros países, né? Há uma dificuldade de valorizar, né, a música instrumental no nosso país. Vocês concordam? Concordo. Eu concordo. Eu acho que a música instrumental, ela... que eu acho que aqui o brasileiro tem a questão de que, assim, eu sei que isso tem no mundo inteiro, mas acho que no Brasil talvez isso seja muito forte, que é a questão de que a música ela é utilizada como entretenimento, ela está sempre sendo pano de fundo de alguma coisa, né? Uhum. E o pessoal está mais preocupado com a historinha que a música está contando, no caso aí, músicas cantadas, né? Uhum. Então é sempre aquela historinha que está falando de alguma coisa, que está... E aí a música, o instrumental, ele sempre fica meio que secundário ali. Eu acho que isso é meio geral no mundo inteiro, mas acho que em outros países do mundo, acho que essa valorização, acho que ela é um pouco maior do que aqui, assim, eu acho. Eu já tive a oportunidade de ir para fora, Mike também, e a gente já viu a diferença que existe, né, do Brasil, até a forma como a gente é tratado, assim, os músicos, né? Uhum. Eu fui para lugares onde eu fui muito bem recebido, assim, muito melhor do que aqui, né? Como músico, né? Brasileiro, fui muito mais bem recebido. E talvez num lugar que eu fosse tocar aqui, tipo São Paulo mesmo, sabe? Uhum. Elas acabam pesando. Há uma diferença. E não é sendo. Não é viralatismo, não. Eu acho que é uma realidade mesmo. A gente vê também muita gente reclamando do Brasil, a gente entende como viralatismo. Mas acho que essa parte, eu acho que poderia estar um pouco melhor, a parte da valorização dos músicos. Tem a questão da classe também se unir mais, né? Os músicos se unirem mais. Da música instrumental, principalmente, acho que vai exigir de todos no geral, né? Mas acho que é isso. Isso é uma referência boa que você faz, né? Atribuído, né, ao Nelson Rodrigues, né, aquele teatrólogo brasileiro, né? Essa expressão do que o brasileiro tem um complexo de vira-lata. Complexo de vira-lata, exatamente. E seria essa coisa de se sentir inferiorizado em relação ao restante do mundo, né? A citação do Nelson Rodrigues passava por aí, né? Sim. É isso mesmo, né? Eu lembro o Humberto Eco, né, que é um estudioso da língua, né, e também romancista, né, escreveu O Nome da Rosa, né? Quando ele veio ao Brasil, ele falou, numa palestra que eu fui, uma coisa muito interessante, ele comentando sobre alguma pesquisa que estava acontecendo no Brasil, que ele foi encontrar, né, e aí ele falou o seguinte: engraçado, vocês brasileiros, vocês são o centro no mundo nas discussões, mas se sentem à periferia. Vocês precisam discutir isso. Aí alguém até comentou, né? O Nelson Rodrigues fala da gente sentir o complexo de vira-lata. Ele fala, ele tem razão, né? De algum jeito. Né? E acho que é um pouco isso que a gente vive, né? E a música instrumental, me parece, né, ter essa dificuldade, né? Eu acho que, vamos dizer assim, é óbvio que existem exceções, né? Acho que Villa-Lobos, né? Gilberto Gismonti, né? Sei lá, alguns outros, né? Conseguiram. Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal, né? Esses conseguiram furar essa bolha, né? E virar um músico consagrado,
né? Mesmo fazendo música instrumental, né? Sim. Mas é raro essa valorização, né? Então, eu estava falando disso para valorizar vocês, né? Com essa experiência e com esse jeito, né? Porque é uma coisa importante para o nosso país, né? A gente valorizar os nossos músicos instrumentais também, né? Como você falou, muita gente fica ligadinho na historinha contada na música, na canção, né? Mas a música é muito mais do que uma canção, né? Do que uma historinha. Tem muitas camadas, né? A vibração que o som passa, o que quando chega em cada pessoa é muito particular, né? É memória afetiva, é melancolia, alegria, tristeza, então são muitas camadas, né? Verdade. E agora, Rafael, você vai mostrar alguma coisa aí também? Vamos tocar, vamos tocar. Eu vou tocar uma música do disco aqui também. É uma música do nosso grande mestre, que é o Milton de Mori, né? E ele fez uma música que chama-se Conversa de Bandolins. Eu vou tocar um trechinho dela aqui para vocês verem como é que ela é. Então, o som do bandolim tá saindo aí? Ótimo, ótimo. Tá, então vamos lá. Aê. É isso. Toquei aqui a primeira e a segunda parte, mas essa música ela também acaba entrando na mesma questão que o Mike falou, né? A gente acaba sentindo falta do outro, porque enquanto eu tô tocando isso aqui, ele tá tocando uma outra linha junto comigo, né? E aí, como a gente não consegue apresentar as duas linhas, mas assim, você vê que tocado sozinho também soa legal, né? Mas a gente tá tão acostumado a tocar junto, isso aqui, que parece que às vezes faz um pouco de falta, assim. Mas legal, é uma música, essa música, inclusive é legal falar sobre ela é a primeira música desse repertório, né? Essa música que eu toquei aqui foi a primeira de todas essas que a gente gravou, foram 10, né, no total do álbum, e ela foi a primeira que a gente gravou, que a gente começou a estudar, né? A gente encomendou ela com o Milton muito antes até da gente saber que ia gravar o disco, né, Mike? Essa música ela apareceu muito antes. Ela apareceu antes, assim, né? Aí depois que veio o projeto PROAC, aí óbvio, tipo, pô, Conversa de Bandolins vai ter que estar nela, porque a gente já estava batendo ela já há um tempo já. Então é uma música muito interessante, que inclusive o nome, né? Conversa de Bandolins. É sempre essa coisa, um toca uma coisa, o outro responde, né? É bem bacana, assim. Eu ia perguntar para você se tinha, né, alguma lei de incentivo, né? Você falou aí do PROAC, né? Vocês conseguiram uma verba do PROAC, né? Explica um pouquinho para o nosso amigo ouvinte que fica aquela fake news, né, maluca, né, da lei Rouanet, que como se fosse uma coisa de corrupção, né? Isso, mas a gente aqui combate essas fake news, sim, dando informação verídica, né, e mostrando a importância, né, das leis de incentivo, e o PROAC aqui em São Paulo é uma delas, né? Então fala um pouquinho aí, Rafael, para o nosso amigo entender. Na verdade, o que a gente vê em muitos discursos aí são ideias distorcidas, né? Que não é o nosso caso, que o nosso caso não é Lei Rouanet, mas a própria Lei Rouanet ela tem o mecanismo que ela utiliza é um mecanismo que
não se utiliza diretamente o dinheiro público para fazer, né, para arcar com esses projetos, né? É tudo dentro da questão tributária, né? E aí vem o dinheiro de uma empresa, um dinheiro privado, que isso é descontado através do tributo, né? Então, e o PROAC, ele já é um investimento do governo federal através, assim, porque, se eu não me engano, né, Mike, esse PROAC é um PROAC da Lei Aldir Blanc, né? Isso, PNAB. PNAB, então, ele é PROAC, que é estatal, né, ou seja, do governo do estado de São Paulo, mas o investimento veio do governo federal, né? Isso. Então, o governo federal, o Ministério da Cultura teve lá um orçamento e parte desse orçamento foi liberado para a Lei Aldir Blanc, que aí essa lei ela visa premiar artistas que querem fazer os seus projetos aí de arte, de cultura, né? E o nosso foi assim, a gente se inscreveu lá no site do PROAC, né? E o projeto foi feito, eu sou o proponente do projeto, né? Mas aí o Mike acabou me escrevendo juntos, né? Fizemos toda a parte lá de orçamento, a gente fez tudo junto, né? E eu fiz mais a parte textual, mas assim, basicamente todo mundo contribuiu com tudo ali, a gente, né? E aí veio a gente se inscreveu na modalidade de gravação de álbum inédito, né? Que é uma das modalidades que tem lá do PROAC. O PROAC ele premia várias coisas, né? Acho que até gravação de documentário, projetos de circo, né? É bem diverso, né? Teatro, exatamente. Então, e o nosso foi esse de gravação de álbum inédito, né? Ou seja, de preferência autoral, né? Por isso que tem músicas nossas, tem música do Mike, tem música minha, e aí tem músicas atuais, contemporâneas. Essa que eu toquei agora é uma música também feita agora, recente, por um compositor contemporâneo. Então, essa é a ideia principal dessa modalidade do PROAC, né? Legal. E uma coisa importante também para o amigo ouvinte ouvir, né, que isso tudo é prestado contas, né? Se Sim. não prestar contas adequadamente, né, o indivíduo é obrigado até a repor, né, devolver para o governo, né? Então, se existe alguma coisa que é transparente, né, as verbas de incentivo fiscal, né, para a arte brasileira, né? Sim. E isso é feito no mundo inteiro, né? Só para o pessoal entender, naquela crise, né, de 2008, econômica mundial, o governo da Islândia, né, aquele paizinho, aquela ilhinha pequena lá da Bjork, né, deu a Bjork para nós no mundo, né? A primeira-ministra de lá, quando estava na crise, sabe o que ela fez? Ela investiu 10 vezes mais em cultura, e aí criou festivais de cinema, de música, e isso incentivou o turismo na Europa da Islândia, e a Islândia quase não viveu essa crise, né? Então, essa é uma demonstração de que cada real ou dólar investido em cultura, geralmente já foi feito cálculo, gera mais 4 na sociedade. Sem né? dúvida. Sim. Então, Sem dúvida. É o pipoqueiro que vai vender na porta do teatro, né? Sei lá, a economia gira muito pelas leis que são utilizadas, né, na cultura, e a transparência, né? Diferente de investir em banqueiro ordinário, né, que nem esse Vorcaro, esse cidadão aí, delinquente, né, da delinquência, que todo mundo, vamos dizer assim, desde o Banco Central aos deputados, né, estiveram envolvidos com essa excrescência, né? Até o candidato, né, da direita, da oposição aí, também está lá com as 4 patinhas dele, né, para fazer uma ironia, né, enterradas no lodaçal do Banco Master, né? Pois é. O povo brasileiro precisa entender e amar sua arte, e amar seus artistas, né, que na batalha, na busca da independência, né, consegue, né, um incentivo fiscal, como vocês conseguiram, para fazer um trabalho bonito, lindo, como vocês estão fazendo. Tá? Então, vamos valorizar, né, as verdadeiras pessoas que trabalham no nosso país.
não esses fanfarrões, né, que ficam falando, né, da corrupção, Sem dúvida. Né, e absolutamente fake news, né, invenção. Né? Invenção. E eu queria completar que nesses editais é muito importante a galera se informar minimamente para não cair nessas fake news, porque assim tem reforma de aparelhos culturais, tem edital para você reformar a biblioteca do bairro, para você reformar uma casa de cultura. Então, assim, tem muita opção. Tem edital relacionado à tecnologia, e tudo dentro da lei. É uma verba de incentivo e vai movimentar a economia da região, com certeza. Então é muito importante mesmo, quando ouvir uma besteira dessas, procurar se informar, né? Isso Exatamente. É o principal. O grande combate à fake news é a boa informação. Né? Perfeito. Sim. Mais uma para nós aí, Mike? Bora. Vou tocar agora um trecho de uma música do Rafael, na verdade uma suíte, que daqui a pouco o Rafael pode falar um pouco desse formato de composição, mas eu vou tocar um Roropo, é o movimento número 1 da suíte. Legal. Esse é Mike Moura. Toquei junto com ele aqui no microfone mudo para. Infelizmente, né, para o pessoal em casa entender, né, é que esses streamings eles ainda não estão sincronizados, dá um gap, né? Então aí fica ruim, né, de ouvir, porque não está sincronizado. Né? Exatamente. Prometem aí alguns streamings japoneses que vão potencializar isso de ser ao mesmo tempo, mas eu estou sabendo. Eu não estou sabendo de nenhum. Não, parece que tem um de música, parece que tem um de... É uma plataforma de ensino de música que até dá para compartilhar metrônomo. E parece que ele consegue fazer não sei, eu nunca vi para testar, mas parece que é uma plataforma paga. Mas já tem um pessoal desenvolvendo, já tem gente estudando isso, né? Engenheiro de stream de áudio, né? Pessoal que trabalha com música já está tentando fazer isso aí já. Mas eu acho que é bem difícil, porque mesmo com a internet muito rápida, vai ter sempre esse gap, né? Mas vamos ver, né? Algum tempo atrás, antes da pandemia, a gente não imaginava que a gente já está fazendo tanta coisa online, né? Pois é. E já tinha tecnologia para isso. Né? E aproveitando a ocasião, me contem aí, esse projeto de vocês surge um pouco na pandemia, porque eu já entrevistei tanta gente aqui que muitos dos trabalhos, né, feitos em parceria passaram um pouco pela pandemia. Né? E no caso de vocês, como é que foi isso? Esse trabalho, na verdade, ele surgiu antes, assim, né? Ele já é antigo, assim, que ele começou com a vontade da gente se encontrar para estudar primeiro, né?
Primeiro partiu disso. Mike morava em São Bernardo, eu em Guarulhos, né? E distante, né? Razoavelmente distante. Mas a gente ia na casa do outro, às vezes assim, uma semana ele vinha aqui e na outra semana eu ia para lá, para São Bernardo. E era sempre com essa ideia de troca de figurinha, de tocar coisas juntos, né? Isso foi bem antes da pandemia, assim. Pode por mais de uma década aí. Assim. Tranquilamente. Aí na pandemia, muito, muito legal que assim, não sei se você lembra, Sérgio, na pandemia o pessoal que era músico começou a fazer vídeo à distância. Aí, óbvio, cada um gravava na sua casa e depois juntava-se um editor de vídeo, né? Fazia a sincronização da linha de cada um, né? Então, aí aparecia muitos vídeos, assim, né? Muitos vídeos de pandemia que tem vários quadradinhos, cada um gravou na sua casa e depois juntou, né? E aí o Mike, nós fizemos vídeos assim, fizemos um vídeo tocando, inclusive um joropo, que não é esse joropo meu, mas um joropo de um compositor venezuelano, né, que fez um joropo para 2 bandolins também. Inclusive, esse joropo que eu compus é inspirado nesse joropo que a gente gravou, né, da pandemia. Então tem esse vídeo aí da pandemia, ele é antigo, deve ser 2021, eu acho, 2020. A gente tocando essa música, cada um na sua casa, depois a gente juntou no editor de vídeo e postou nas redes sociais, né? Então teve esse momento também do bandu na pandemia, né? Entendi. Legal. E você preparou mais uma aí para nós, Esteves? Vamos lá, vamos tocar mais uma aqui. Bom, o Mike fez o primeiro movimento, que é o joropo. Eu vou fazer o segundo movimento, que já é uma música um pouco mais tranquila, que é a valsa evocativa, né? Que é uma composição minha também. Ela é uma música mais tranquila, né? Eu vou fazer aqui um trecho dela para vocês verem. Olha lá. Que lindo, bonito. Obrigado. Linda. Vocês vão fazer shows, né? Porque acho que o PROC às vezes também faz isso, né? Exige uma certa quantidade de shows, né? Sim. Temos agora dia 4, o Rafa me corrija se eu estiver errado aí, dia 4 às 20 horas em Morungaba. Sim, dia 4 de abril. Né? 4 de abril em Morungaba, no Teatro Municipal de Morungaba, às 20 horas. Perfeito. Dia 18 do 4. 18 de abril. Às 19h30, no Teatro Padre Bento, em Guarulhos. Perfeito.
Bacana, bacana. Vamos aí atualizando a agenda cultural. Você de Morungaba que está vendo aí, ou de Guarulhos, que está vendo essa programação aqui da Rádio Brasil de Fato, né? O nosso programa aqui, Sarau do Tempo Livre, já bota lá na sua agenda, né? Ser de Guarulhos e lá ver, né, o duo, né, do Mike e do Rafael Esteves. E com a participação especial do nosso amigo, um excelente músico, Victor Guedes, que em 2 faixas ele toca violão tenor. Quem gravou foi o nosso amigo também, que compôs essa música que o Rafa apresentou, a anterior, chamada Conversa de Bandolins. O Milton Mori gravou essas 2 faixas e o Victor Guedes representa essas 2 faixas que foram gravadas no violão tenor. Perfeito. Isso aí. Eu ia comentar, né, deve ser meio chavão, entrevistas que vocês fazem, né, sobre a música do Oswaldo Montenegro, né, Bandolins, que participou de um festival, né, da música brasileira e quase ganhou, não ganhou, né, mas foi muito boa, né. Acho que traz bem a essência assim, né, dos festivais musicais dos anos 80, 90, né. Para mim me marcou muito, né? Quando eu descobri o que era um bandolim, fiquei prestando atenção, né? Que a performance que ele e o Zé Alexandre fazem, né, inclui o bandolim no palco exatamente para divulgar, né? Sim, essa música ela é bem interessante. Ela traz, inclusive, na gravação são 2 bandolins também. Sim, né? É um duo de bandolins. E depois o Oswaldo Montenegro ele tem uma apresentação ao vivo, é um DVD, se eu não me engano, que aí também estão 2 bandolinistas tocando. Se eu não me engano, um deles é o Pedro Amorim, que é um bandolinista lá do Rio de Janeiro. Tem quem quiser procurar isso no YouTube, né? É uma versão mais recente de bandolins, né? Uhum. A gente sabe que tem aquela versão mais antiga, aquela primeira que ele lançou, né? Uhum. Mas tem uma mais atual agora, que é do ano 2000 para cá, que e aí é um show ao vivo, assim, de gravação de DVD, e o Pedro Amorim tá lá. Eu não lembro quem é o outro, me perdoe agora, não tô lembrado quem que é o outro bandolinista, mas eu sei que um dos 2 é o Pedro Amorim, que tá tocando lá. Legal. O Oswaldo é um poliartista, né? Um menestrel, né? O pessoal costuma chamar, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo, né, de cumprimentá-lo. Ano passado teve o antigo Cred Car Hall, tem outro nome hoje. Uhum, sim. Espaço Unimédio. Acho que é isso mesmo. Acho que é isso. E eu participei com um grande amigo, com o Cicinho, acordeonista, desse festival. E o homenageado era Oswaldo Montenegro, e nós tocamos um arranjo dessa música. Assim, ele veio falar com a gente, foi muito legal. Muito legal quando a gente encontra pessoas que a gente ouviu na fita cassete, no CD, na internet, enfim, né? É a realização. Né, Mike? Eu não vivo da música, né? Vocês sabem, minha profissão é médico psiquiatra, daí que eu tiro meu ganha-pão, né? Mas eu sou um apaixonado, né, pela música brasileira em específico, né? Que bom. E acho que as influências que a gente tem como músico, né, a gente tem que amá-las, né? Porque é como os nossos pais, né, os nossos avós, né, pessoas que nos influenciaram. E Oswaldo Montenegro e o Zé Alexandre, né, quando lançaram essa música, acho que o Brasil inteiro, né, boa parte do Brasil ficou assim, né, de joelhos, assim, vendo a beleza da música brasileira, né, que estava surgindo naqueles festivais, né? E foram festivais que surgiu Oswaldo Montenegro, Guilherme Arantes, Sandra de Sá, né, o Zé Alexandre, o próprio Oswaldo, né? Foi tanta gente boa que surgiu, né? É uma pena ter parado esse movimento dos festivais, né? Que a grande mídia, né? Que as TVs, elas aproveitaram isso e depois desprezaram, né? Hoje faz esses tais, como é que chama?
programas aí de The Voice e coisas assim, né? E a gente vê que tem um desprezo até pelo próprio artista, né? Eles fazem lá vamos dizer assim, os convênios com esses artistas, mas eles não divulgam, né? Utilizam eles, né, durante o episódio lá, ou lá a concorrência, mas depois a pessoa some, desaparece, né? Não aparece mais, né? Exatamente. A gente está vivendo outro momento agora, né? A indústria da música, ela está numa fase tá numa fase de mudança. Há uma outra entrevista que eu e o Mike fizemos essa semana, o entrevistador também perguntou sobre essa parte dessa mudança, né, que ele falava sobre, assim, antigamente a gente botava assim, escutar um disco de música era assim, era uma cerimônia, né? Você ia lá, colocava o disco para escutar, você falava, não, agora eu estou disposto a curtir o que vai acontecer aqui, eu quero ter essa proximidade com o som ali, com as faixas, com a música. Aí, às vezes, a gente faz. Experiência, né? É uma experiência. Você olhava o encarte. A leitura da ficha técnica, exatamente. Hoje já parece que isso se perdeu, porque hoje está tudo nessa coisa das plataformas de música, que também é muito rápido, tudo. Então, você está vendo uma mudança muito grande. É óbvio, a sociedade como um todo está acabando seguindo esse caminho, e a música não ia ser diferente, a música também acaba traçando isso, e realmente é uma mudança grande, assim, né? Vamos mais uma, Mike? Vamos. Deixa eu. Incrivelmente, a gente tem que começar a se despedir, que já temos aí um tempinho para, acho que, tocar mais uma sua e também uma do Rafael, e a gente ir encerrando aí para o nosso programa, porque parece que não, mas o papo, quando é bom, passa bem rápido. Que beleza. Vamos lá. Olha, eu vou pegar uma encrenca, hein? Eu vou fazer uma do Rafa chamada Estudo em Sol Menor. Vamos ver como é que vai sair a versão solo, né? Aê. Mike Moura tocando uma canção do Rafael Esteves. Eu toquei junto aqui, mas novamente com o microfone mutado. Que bacana, que bonito, né? Essas parcerias, né, são muito interessantes, né? Acho que para a música, né?
é muito importante, né, na vida da gente, né? Sem dúvida. Dá um gás, né? Dá um ânimo. A gente, às vezes, né? Enfim, né? As correrias da vida, né? Aí quando a gente se encontra para ensaiar, ó, tem uma primeira aí, faz uma segunda, tenta compor. Então, assim, Exatamente. são alguns incentivos que dão um gás, né, pra gente. É verdade. Dentro da área da psicologia, né, a gente sempre fala, né, do poder do grupo, né? Beatles eram Paul McCartney genial, né? John Lennon genial, né? Mas a gente sabe que eles se juntarem, né, e ao mesmo tempo juntarem os dois outros membros dos Beatles tornou aquela experiência, né, universal, né? Acho que Beatles Histórico, né? influenciou o mundo inteiro, né? Sim. A gente vê muito nitidamente a influência deles aqui no Clube da Esquina, mas é notório no mundo inteiro, né? Acho que todo movimento musical do mundo, de alguma forma, tem alguma citação, né, a Beatles, de algum jeito, né? Sim, sim. Inclusive tem até discos de choro tocando música dos Beatles, né? Então, existe uma coletânea chamada Beatles em Choro, né? Então, são 4 volumes, só música dos Beatles, mas tocado com a linguagem de choro. Assim. A Rita Lee, um pouco antes também de falecer, né, fez umas versões, né, das músicas dele, muito legal também. Sim. É um trabalho que foi pouco divulgado aqui no Brasil, acho que ela já estava assim, né, mais adoecida, né, quase veio a falecer pouco tempo depois, né, e o brasileiro tem um pouco disso, né, assim, não valoriza seus ídolos, só aparece depois que morrem, né? Alguns são assim, né? Então, mas é muito gostoso de ouvir a gravação que ela fez, né? E parece que eles, o pessoal do direito autoral deles, né, autorizou super fácil, exatamente porque ela, né, é norte-americana, né, de nascença, né? Então, o inglês é muito fácil para ela, né? O pai dela era americano, né? O pai dela Isso, era nascido nos Estados Unidos. Então, muito interessante esse trabalho. Quem ainda não viu, de vez em quando a gente dá dicas também, né? Você deu uma do choro, que eu já estou pegando para mim aqui. Sim. Mas queria também dar essa de não deixar de ver o CD da Rita Lee aí tocando Beatles. E vamos mais um então, Rafael? Estamos chegando no nosso finzinho aí, vamos aproveitar todo o tempo que a gente tem. Vamos lá. Bom, eu vou tocar aqui uma música do nosso professor Edmilson Capelupi, que é uma música, inclusive, que ele fez para a filha do Mike, né? Então, a filha do Mike está sendo homenageada nesse disco, né? Manuele, né? Mas o nome da música ficou Manu, né? Que é uma polca, né? Eu vou tocar ela aqui. Tá bom? Vamos lá.
Esse é Rafael Esteves. Bom demais. Um pedacinho dela, uma primeira e a segunda e uma primeira para finalizar. Muito boa essa música, viu? Muito legal, né? É uma polca. Polca, uma polca brasileira, né? A polca é um gênero que veio da Europa, veio e chegou aqui no Brasil, ela se transformou, né? Acabou se transformando. Na verdade, assim, a polca ela tinha muito nome no século XIX, então ela foi também, por exemplo, para os Estados Unidos, né, que também era um país colônia, e aí o que virou o ragtime lá nos Estados Unidos, aqui virou, por exemplo, machixe, o choro, né? O próprio tango brasileiro. Não é que é exatamente a mesma coisa, mas tem ali, começaram a se aproximar e de repente foram se misturando até chegar uma hora que virou um gênero só que a gente conhece como choro, né? Então, a polca ela é estrutural na nossa música, né? Uhum. Legal. A gente não perde a oportunidade também de educar nosso público, né? Entender que no universo da música, né, tem muita coisa para se estudar. Né? É isso que você falou, né? Quer dizer, a influência, né? Quando o ritmo chega num país e não tem jeito, né, de não miscigenar, né? Como você falou, virou o ragtime lá nos Estados Unidos, né? Que virou o choro. Né? Então, é muito importante, né? O amigo ouvinte, eu sempre falo disso, né? Entender que tem muita coisa para estudar em música. E é gostoso, né, estudar, né, música. Eu sinto isso. Ainda hoje, um paciente comentando sobre a função de médico, e aí ele fala assim, mas aí, o que você não gosta da medicina? Eu falo assim, o tempo que ela me toma, porque eu queria fazer mais música, queria fazer mais coisa com música. Aí ele deu risada, assim. E acho que é isso mesmo, né, assim, poder fazer música, poder ganhar dinheiro com música. Eu vejo muitos músicos instrumentistas, né, assim como vocês, que acabam indo para dar aula, né? É uma forma também, né, muito honesta de ganhar dinheiro, né? Mas é um desvio, né? A gente que é compositor gosta de ficar mexendo, né? Juntando as pecinhas, né? Sim. Eu tenho um amigo que é compositor também, que ele gosta muito de jogar um joguinho chamado Scrabble, né? Que é juntar pecinhas, né? E aí, um dia, ele, vamos dizer assim, é difícil ganhar dele, entendeu? Porque ele joga pra caramba. Aí, um dia, eu tava falando com ele, e aí, pô, você joga demais, cara. Pô. Aí ele, Sérgio, mas eu faço isso o dia inteiro, né? Como compositor, eu fico lá juntando palavrinhas, letrinhas. Eu falei, pô, não é que é isso mesmo, cara? Então, estou na desvantagem. A gente, como médico, faz outras coisas, né? E aí eu acho que a questão do professor também, né? Ocupa um tempo do seu trabalho, e quando poderia estar compondo, porque não é todo músico que compõe, né? Maria Bethânia, por exemplo, é uma cantora maravilhosa, Sim. mas compôs uma música que eu soube até hoje. Então, nem eu sabia que ela tinha feito música. Tem uma só. Ela não mostra muito, porque eu acho que tantos grandes compositores que ela já cantou, né? Eu acho que ela não se sente muito à vontade com essa canção que fez. Já tem um Caetano Veloso na família, né? Então. Pois né? Não é fácil, né? Aí fica difícil, né? Fica difícil, né? Mas ainda dá tempo para a gente botar mais uma canção aí, mais uma música, né? Na realidade, de vocês aí, se vocês quiserem. Pode ser, na verdade, eu queria falar, Sérgio, um pouco da galera que participou, né? Que contribuiu para esse trabalho em equipe, né? Que a gente se empenhou com o maior carinho, e sem essa ajuda a gente não seríamos nada. Não seríamos nada, né? Como o Rafa disse, a gente já morava longe e recentemente, não, fazem 4 anos, mudei para Jundiaí. Então foram desde conversas com amigos e amigas incentivando, até pessoas oferecendo, não, ensaia lá em casa, no meio do caminho, né? Entre Guarulhos e Jundiaí, né? Para dar tempo de ensaiar. Então, assim, tem muita gente que fortaleceu mesmo, Sérgio, fortaleceu. Da equipe técnica,
Na produção, Léo Escobar, que aceitou o projeto, da Pio Produções. A Verbena, da assessoria de imprensa, está fazendo um trabalho maravilhoso. O Bruno Conde, que fez o designer. Né? A Beca Figueiredo, que a foto da capa, inclusive, é dela, e ela fez as sessões de fotos. Na parte de gravação, na parte musical, né? O Alisson Amador foi o nosso diretor musical. Também tem composição dele, tem uma composição dele e um arranjo dele. O Gustavo Cândido foi o nosso engenheiro de som e ele que fez a mix e a master. Foi gravado no estúdio do André Memari. Estou esquecendo alguma coisa, Rafa? Não, acho que das pessoas envolvidas. Milton Mori participou, né? Tocando em 2 faixas violão tenor, né? A violinha. E também foi compositor. Quer falar os compositores e arranjadores, Rafa? A gente tem os arranjadores. Os arranjadores, a gente tem Marcílio Lopes, que é um grande músico lá do Rio de Janeiro, né? Bandolinista também, que contribuiu assim imensamente com as 2 faixas que tem o violão tenor, né? Então, são 2 faixas importantes, né? Tem o Edmilson Capelup, que é o compositor dessa música que última que eu toquei agora, essa polca, né? Inclusive o arranjo dessa polca é dele. Tem o Alisson Amador também, que foi o diretor musical do disco, mas ele também tem um arranjo no disco. O Milton Mori, né? E eu tenho também o arranjo da suíte, ficou sobre... Eu que fiz o arranjo da suíte, eu compus e automaticamente já arranjei, né? Na verdade, foi ali uma composição já arranjada, né? Digamos assim. Uhum. Mas a gente também não pode esquecer de falar do Manuel Negrais, né? Que é do Vias Abertas, Manuel né? Negrais. Que ele é da comunicação, cultura e inclusão, né? Ele trabalha com a parte de inclusão de PCD, né? Então, ele fez todo o trabalho de consultoria dessa parte. A gente sempre, até pela questão do PROAC, a gente quis, né, que o nosso projeto fosse um projeto inclusivo, né? Então a gente só toca em lugares que a gente sabe que vai ter acesso a pessoas cadeirantes, por exemplo. A gente faz autodescrição antes de começar a tocar, né? Que é aquela coisa, se a pessoa às vezes tem deficiente visual, né? Então ela pelo menos vai ouvir ali, ela vai ouvir para ela ter uma noção de como que é a pessoa que está ali, enfim. Né? É isso. O Paulo Nunes, do Instituto Juca de Cultura, que deu o nome do disco, Dobras. Sim, também. E agradecer você, Sérgio, pelo convite. Para a gente é um prazer estar batendo esse papo aí. E eu quero saber quando a gente vai ouvir suas composições, né? Isso aí. Uma hora dessa. Tá no stream. Depois eu passo o link para vocês. Compartilha com a gente. E aí é uma pergunta que eu ia fazer. O de vocês está nos streamings? Sim. Como é que tá lá para eles encontrarem vocês, né? Banduo Dobras. Banduo Dobras. E o Mike, para quem está só ouvindo, é M-A-I-K. Isso. Moura, não é isso? Mike. O Rafael Esteves é como escreve o Rafael Simples, com F, né? Aqui tem um Rafael com PH aí, mas ele é com F. Exatamente. É igual antigamente que tinha farmácia com PH, né? É verdade. E a gente fica por aqui, infelizmente está dando nosso tempo. Esse programa tem a produção da Denise Souza, e o locutor aqui, Sérgio Lima, como eu me apresentei no começo, nessa rádio 98.9, a Rádio Brasil de Fato. Né? A gente agradece muito esse espaço de ter aí com o pessoal da Brasil de Fato. E a gente lembra que semana que vem tem mais Sarau do Tempo Livre.
gostou desse som aqui, ajuda a gente a sair do infinito da internet, porque é o infinito, né? Tanta coisa, né? Então, um jeitinho é pegar o link lá do YouTube, manda para seus amigos, né? Manda para aquele bandolinista que se sente solitário e que quer ver um trabalho, né, bonito como está o do Rafael Esteves, do Mike Moura, tá certo? E a gente fica por aqui. Muito obrigado, Mike Moura e Rafael Esteves. A gente volta semana que vem, então, com mais Sarau do Tempo Livre. Dá um tchau aí para os nossos amigos. Sérgio. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Um abraço a todos. Outro. Valeu. Um abração.